Muito obrigado, buongiorno, bem-vindo. Obrigado pela presença, senhoras, senhores. O que é Eurocâmaras? Eurocâmaras é um chapéu que agrega todas as câmaras europeias aqui no Brasil, então são 5.000 empresas, mas basicamente são as câmaras europeias que são o motor das Eurocâmaras. Então, principalmente, agradeço a Karen Virella, presidente da Câmara Portuguesa, o Sérgio Quiroga, presidente da Câmara Sueca, a Barbara Conner, VP Executive, vice-presidente da Câmara Alemã, e inclusive já ela foi diretora-geral da Eurocâmaras na Argentina, onde fez um excelente trabalho. Fábio Caldas, da Câmara Britânica, passou mal, acabou de mandar um torpedinho para mim, eu vi agora, mas tem a Ana Paula Vitelli, que já foi presidente da Câmara Britânica na gestão anterior. E temos, quem manda nos abraço é o Pedro, da Câmara Francesa, que está em Paris, e a Câmara Espanhola também, que está em Madrid. Provavelmente estão morando lá, estão gostando mais do que o Brasil, não sei, mas é isso. Bom, muito obrigado pela presença. O evento de hoje tem uma direção bem simples. Aqui são todos CEOs e decision makers. Então, a ideia é aproveitar dessa urina para poder extrair algo de interessante para nós. Para extrair algo de interessante para nós, é claro que o momento de mercado, o momento político é crucial. Se os CEOs aqui estão em dificuldade em tomar decisão, tem um tema de previsibilidade, não temos previsibilidade nenhuma. A supply chain no mundo está sendo reorganizada com um critério meio estranho, porque não é mais por custo, mas é para acordos estratégicos. Então, justamente, que tem que tomar decisão, investir, capitalizar as próprias empresas, internacionalizar, está confuso. É por isso nós convidamos as melhores pessoas para poder nos iluminar e esclarecer esse contexto, diria, geopolítico e econômico, para poder tomar as decisões apropriadas. Como o Carlos falou, Marcos, talvez se eu tivesse que ler o currículo dele, a gente já tornaria os primeiros 5 minutos. Eu não vou fazer isso porque o tempo é precioso, então eu vou dizer só que as últimas, digamos, responsabilidades que ele tocou. Ele é um cientista político, ele é um diplomata, ele é um economista brilhante, e ele foi já presidente do Banco dos BRICS, ele já foi vice-ministro da Economia com Paulo Guedes, ele foi pesquisador e professor em universidades prestigiosas como Oxford, Columbia, INSEAD, enfim. Eu só dei uma pinceladinha porque realmente vou me poupar de ler 5 minutos de currículo, mas o Marco, ele tem uma habilidade, além da competência de conseguir expressar com uma propriedade, uma clareza enorme os conceitos, e essa é um pouco a ideia de hoje, compartilhar esse precioso know-how e a disponibilidade nele. Então, primeiramente, obrigado, Marcos, pela tua participação aqui. Obrigado, Graziano, é um prazer estar aqui. Bom dia a todos, bom giorno. Cumprimento a todo mundo, na figura da Bárbara, minha querida amiga, e do Marco Castro. Muito bem, então vamos começar já de forma bem pragmática. Vamos dividir em quatro blocos esse bate-papo. Depois a gente vai abrir as perguntas, então vocês vão ter a oportunidade de fazer as perguntas. Bom, Marcos, eu não sei se te perguntei nunca se você gosta de voar, mas o que eu gostaria de perguntar como primeira coisa é fazer um voo geopolítico pelo mundo. Os ciclos, depois que a queda do Muro de Berlim aconteceu, a gente viu a hegemonia dos Estados Unidos crescendo, a China subindo, a Europa quase caindo do cavalo com a guerra na Ucrânia. Se acordou a Europa e descobriu que ela é uma superpotência vegana, porque não tem defesa, depende dos Estados Unidos para se defender. Então, o mundo está muito complexo. Então, eu acho que se a gente começa dando um voo panorâmico, alta cota dessa geopolítica, já dá um belo contexto. A palavra é com você. Bom, Graziano, você sabe que até essencialmente o trabalho de economista John Maynard Keynes, nos anos 30 do século passado, os economistas não faziam uma distinção muito grande entre
o foco na firma, no consumidor e no empreendedor, né, que é a microeconomia, e o foco nos grandes agregados econômicos, que é a macroeconomia. Não havia essa diferença, era tudo tratado como se fosse uma coisa só. A geopolítica ficou tão central agora na vida da gente, e não é dos países, mas é também na vida das empresas, que eu acho que já é o momento da gente conceitualizar que existem eventos que são microgeopolíticos, que ninguém se engane com a palavra micro, quer dizer, os eventos microgeopolíticos são extraordinariamente impactantes, no entanto, eles transcorrem num arco de tempo um pouco mais curto, um arco de tempo que geralmente tem a duração dos mandatos eleitorais das democracias representativas no Ocidente, né? 4, 5 anos. E você tem eventos macro-geopolíticos, né? Que são eventos, mais uma vez, extraordinariamente reverberadores, mas que transcorrem num intervalo de tempo mais amplo, um intervalo geracional, 20 a 25 anos. Né? Então, assim, do ponto de vista micro-geopolítico, a coisa mais importante que está acontecendo, e você iniciou, Graziano, a sua fala com uma metáfora aeronáutica, né? É aquela sensação de que você está num avião e, de repente, você ouve aquela voz: senhoras e senhores, por favor, retornem aos seus assentos, afivelem os cintos, porque nós vamos atravessar uma área de trumpulência, certo? Uma área de trumpulência. E como o Marco e eu já conversamos algumas vezes, essa noção de trumpulência, ela se alimenta de 3 jogos de palavras, né? O primeiro é um jogo de palavra com a própria turbulência, né? Que a turbulência é um fenômeno da física, né? Quando você tem um deslocamento no espaço de um determinado corpo, de um determinado veículo, e por conta de uma série de atritos, né? Inclusive a resistência do ar, você gera uma situação de desconforto, de desprazer para aqueles que estão no interior do veículo. Então você tem turbulência porque os Estados Unidos anunciaram a saída da Organização Mundial da Saúde, escantearam a Organização Mundial do Comércio, arrumaram um contencioso sério com os seus 2 vizinhos geográficos e também sócios, né? O México e o Canadá são sócios desde o início dos anos 90, na área de livre comércio da América do Norte, né? NAFTA, que depois, na primeira presidência Trump, foi rebatizado de USMCA. O contencioso comercial é também importante com a Europa. Houve a imposição de um véu, depois de um lençol, depois de um cobertor, depois de uma manta sobre as exportações chinesas, né, para os Estados Unidos. Então, essa toda é uma situação de turbulência. Agora, também a ideia de turbulência é um jogo de palavras com o conceito de opulência, né, porque uma parte importante da trajetória do atual presidente em campanha se baseou no fato de que os Estados Unidos são um país em declínio. Né? Só que quando você olha para os números, isso parece um pouco diferente. Os Estados Unidos terminou a presidência Biden com um PIB de 30 trilhões de dólares. Se você pegar o desempenho do PIB chinês ao longo do século XXI e o desempenho do PIB americano, a impressão que você tinha é que em algum momento, né, em 2027, 2028, os chineses ultrapassariam os americanos do ponto de vista do PIB nominal. Do ponto de vista do PIB medido pela paridade do poder de compra, a China já é a maior economia do mundo. Agora, do PIB nominal, nós seríamos testemunhas oculares de um eclipse que aconteceria daqui mais ou menos 2 ou 3 anos, e aparentemente, pela performance recente, essa boca de jacaré, a distância entre a economia americana e a economia da China, voltou a crescer, né? Se você olhar pela ótica do market cap das empresas, esses números também são muito impressionantes, né? Por exemplo, está fazendo 20 anos que o Thomas Friedman publicou aquele O Mundo é Plano, né? Quando em 2005 ele publica aquele livro que virou um paradigma para todo mundo, das 10 maiores empresas do mundo, 4 são europeias, 4 são americanas e 2 são japonesas. Hoje, das 10 maiores empresas do mundo em termos de market cap, 9 são americanas. E apenas uma não é dos Estados Unidos. Aliás, que empresa que é? É a Saudi Aramco, a estatal de petróleo saudita. Se você faz uma outra comparação com a Europa, né, e eu não estou aqui
para ficar mostrando dados para humilhar os europeus, depois eu vou fazer uma comparação com o Brasil também, que é muito ruim. Veja, quando você tem o derretimento do Lehman em 2008, o início daquilo que os economistas chamaram de grande recessão, a comparação entre o PIB per capita nos Estados Unidos e o PIB per capita na zona do euro mostrava que o PIB per capita nos Estados Unidos era 10, 15% maior do que a zona do euro. Hoje, o PIB per capita nos Estados Unidos é o dobro do PIB per capita na zona do euro. O 50º estado menos rico dos Estados Unidos, que é o Mississippi, hoje tem uma renda per capita maior que a da Itália, maior que a da França, maior que a do Reino Unido e maior que a do Japão. O Japão não era o bicho-papão dos anos 80, hoje o Mississippi tem uma renda per capita maior que a do Japão. Aliás, mais uma vez, não é só em relação à Europa, ao Brasil também, por exemplo. Quando terminou o segundo mandato do presidente Lula, 2010, 2011, pelo PIB nominal, a economia dos Estados Unidos era 6 vezes maior do que a economia do Brasil. Hoje, a economia dos Estados Unidos é 12 vezes maior do que a economia do Brasil. Então, eles realmente se tornaram outliers em anos recentes. Então, tem essa coisa da opulência, que obviamente, há uma série de descontentamentos, ninguém esconde isso, mas o fato é que os americanos, do ponto de vista da produtividade e inovação, continuaram muito exuberantes. E você tem o terceiro jogo de palavras, Graziano, com essa história da trumpulência, que Marco, o termo incongruência ou incoerência. Porque, por um lado, você tem uma dinâmica, que é uma dinâmica que fascinou, por exemplo, o Bernard Arnault. Eu não sei se vocês receberam nas redes sociais ou no WhatsApp um discurso que o Bernard Arnault fez uns 10, 12 dias depois de ter participado da posse do Trump em Washington. E ele faz esse discurso quando ele volta para Paris e participa de uma conferência do Nouvel Observateur. E ele diz para a plateia, olha, eu cheguei agora há pouco dos Estados Unidos e eu estou chocado com o entusiasmo nos Estados Unidos, a pujança do mercado, como todo mundo quer fazer negócios, essa nova administração muito orientada a desregulamentar, desburocratizar, cortar impostos, vão trabalhar duro para baixar a taxa de impostos sobre as corporações dos atuais 21% para 15% ao longo dos 3 anos e meio, e nós aqui na França, vendo o legislativo brigar com o judiciário brigar com o executivo, mais camisas de força sobre o empreendedor, mais carga tributária como fatia do PIB, na França. E esse é o Bernard Arnault falando. Então, você tem esse drive, essa dinâmica, só que desde 2 de abril, quando se anunciou o conjunto de medidas que recebem o nome de comércio justo e recíproco, eu acho, como Deus é brasileiro, e ele atendeu às nossas preces, uma parte importante desse entusiasmo em relação aos Estados Unidos arrefeceu. Arrefeceu. É uma incoerência grande. É como se, por exemplo, você olhasse para uma catedral, e do ponto de vista externo, a catedral é o Gaudí. Quando você entra na catedral, a decoração interna da igreja é o Oscar Niemeyer. É uma incoerência grande, é como se o santo padroeiro das reformas internas dos Estados Unidos fosse o Milton Friedman, o grande economista da Universidade de Chicago, e do ponto de vista de comércio, o santo padroeiro fosse o Aldo Ferrer, que era um economista argentino que dizia que a Argentina tinha que ficar isolada do mundo. Ele escreveu um livro famoso chamado Vivir con lo Nuestro, que não podemos depender dos outros, fazer comer, nós temos que viver com aquilo que a gente tem, uma espécie de sentimento indigenista, autárquico, que eu acho que combina pouco, seja com a trajetória dos Estados Unidos, seja com as razões pelas quais um escocês, em 1776, publicou um livro chamado A Riqueza das Nações. Então, isso tem levado a uma série de problemas. Graziano dizia agora há pouco das chamadas Global Supply Chains, que estão sendo redesenhadas. Esse é um fenômeno anterior à trumpulência, é um fenômeno que obedece também a outras fontes de influência, mas no caso dos potenciais efeitos colaterais resultantes das medidas do dia 2 de abril, isso vai machucar os Estados Unidos e vai machucar as empresas americanas.
Vamos pegar, por exemplo, um caso bem concreto. Se você olhar a trajetória do setor manufatureiro na China, né, algo que compreende aquilo que o Anthony Scaramucci, você conhece esse sujeito? Que é um sujeito que ele foi um assessor muito próximo do Trump na primeira presidência, agora virou um grande desafeto. Aliás, o Trump hoje tem dois grandes desafetos muito vocais na opinião pública dos Estados Unidos. Um é esse Anthony Scaramucci. Aliás, tem aquele filme Austin Powers, né, do comediante canadense, como é que é o nome dele? Mike Myers, não é isso? E tinha o Dr. Evil e tinha o Mini-Me, não tinha o Mini-Me? O apelido do Anthony Scaramucci era Mini-Trump. E o outro é o John Bolton, né, que foi conselheiro nacional de segurança e agora também, enfim, se tornou um desafeto muito vocal, né, do presidente Trump. O Anthony Scaramucci estava chamando a China de a Arábia Saudita da manufatura. Quer dizer, se o Brasil é a Arábia Saudita dos alimentos, a China é a Arábia Saudita da indústria. Agora tem um fenômeno muito curioso também acontecendo na China, que é o seguinte: a China também está se desindustrializando. Se você pegar a trajetória, por exemplo, né, da fatia que manufaturas ocupam na composição orgânica do PIB chinês, está caindo. Olha o que eu vou te dizer agora, Marco. Hoje, olha só, hoje, o Estado brasileiro de Santa Catarina tem uma presença da indústria na composição do PIB do Estado maior do que a da China. A China está mais ou menos 23%, o que é apenas um quarto, né, do PIB chinês, um pouco menos do que um quarto. Santa Catarina está lá com 29%. E é natural que isso aconteça, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, tem um livro recente de um professor de Harvard, não sei se o Graziano foi aluno dele, o Robert Lawrence, né, em que ele mostra que hoje, nos Estados Unidos, 8% do PIB é indústria. Indústria, vocês sabem que num reino longínquo, num tempo distante, uma bruxa má jogou um feitiço na cabeça de um economista e ele passou então a dividir a economia entre setor primário, setor secundário e setor terciário. Quando na realidade a única coisa que interessa é a agregação de valor e o quanto de produtividade você gera e choques produtivos que vão se espalhar para a economia como um todo. Mas por conta dessa maldição, nós economistas continuamos separando o setor primário, secundário e terciário. O setor secundário nos Estados Unidos hoje, de acordo com o livro do Robert Lawrence, é só 8%, por exemplo, da força de trabalho. No entanto, se você faz uma análise um pouco mais granular de quem trabalha nesses 8%, você vai ver que 4% é production work, ou seja, metade, e os outros 4% é executive assistants, marketing personnel, gente do jurídico, que estão, por acaso, vinculados a uma atividade que está na manufatura, mas podia ser qualquer outra atividade. Então, veja, se você está querendo reindustrializar os Estados Unidos e, de repente, você é o responsável por exemplo, decidir onde é que você vai colocar os hubs produtivos, né, os parques fabris da tua empresa pelo mundo, o que você viu recentemente? Você tinha uma grande concentração da sua atividade na China. Pensem na Nike, por exemplo, né, originalmente do estado do Oregon. Fez um investimento brutal na China no período da metade dos anos 80 até o início dos anos, enfim, da década passada, né, dos 2010. Entre 1978 e a chegada do Xi Jinping ao poder em 2013, o PIB na China cresceu muito mais do que a parcela dos salários como fatia do PIB na China, uma das razões pelas quais os chineses conseguiram poupar e investir tanto. Agora, nos últimos 12 anos, os salários crescem mais na China do que a economia chinesa, que é também uma parte de uma estratégia de você reconverter as forças de crescimento da economia chinesa, que estavam muito baseadas, né, no modelo asiático de growth via export, para um crescimento mais voltado para o mercado interno. Então, se você tem setores da economia que ainda são muito dependentes de quanto você remunera a força de trabalho para determinar o seu custo final, o setor de brinquedos, por exemplo, derivados de plástico, muito disso já foi para outros países, têxteis, né? Quando eu era criança, Graziano, meu pai me dava um brinquedo, estava escrito assim, Made in Japan. Depois os brinquedos ficaram Made in Hong Kong. Depois os brinquedos ficaram Made in Korea. Mais recentemente, os brinquedos ficaram Made in China. Outro dia eu estava falando com o Anil Kishore,
que foi meu vice-presidente de estratégia lá no banco, e ele estava me contando que no segundo semestre de 2024 a Índia se tornou o maior produtor mundial de brinquedos. Tá certo? Ou seja, uma dispersão dessas vocações. A China, que era um ator zero, né, no campo das tecnologias verdes, hoje tem uma matéria gigantesca no Financial Times lá mostrando que em 56% de todas as tecnologias que em alguma medida são green related, são dominadas pela China, né? Agora, muito bem, Nike fez um investimento gigantesco na China, começou a ficar muito caro para produzir na China, então em 2017 e 2018, ela trouxe uma parte da produção dela para a Tailândia ou para a Índia, montou um centro de distribuição no Marrocos, montou uma planta de acabamento no norte do México. O que ela faz agora? Porque se ela optar por reverticalizar a produção dela nos Estados Unidos, ela vai ter que lançar nos livros não apenas uma depreciação artificialmente acelerada do capex que ela fez recentemente, como também ela vai ter que fazer um novo esforço de caixa que vai machucar lucratividade, vai machucar dividendos a pagar e vai machucar, portanto, o desempenho nas bolsas de valores. É essencialmente isso que nós temos visto nas últimas 3 semanas. Então, assim, geopoliticamente, eu acho que você utilizou uma palavra, Graziano, muito assim, pertinente, que a palavra não é nem incerteza, é imprevisibilidade, né? E o problema da imprevisibilidade não é o seu desgosto com uma determinada política, é que você não sabe qual é a política. E quando você se vê numa situação como essa, a sua tendência é deixar o carro no ponto morto, né? Não andar muito. Eu acho que é isso que a gente está agora. Aí tem várias outras reverberações, mas assim, acho que a coisa mais importante, né, o mais impactante que está acontecendo no mundo são os efeitos da trampulência. Muito obrigado, Marcos. Acho que esse sobrevoar em cima do mundo e entender que acontece nas cadeias produtivas e nos países, deu para entender como as coisas mudaram nesses ciclos sempre mais breves. Agora, voltando nessa questão, dessa metáfora da trumpulence, né? Bom, acho que nós falamos frequentemente no telefone, mas a última vez que a gente se viu foi bem em Boston. E naquele momento, lembra, ainda o Trump não estava falando, não estava colocando tarefas, né? E esse ponto que você tocou, que a gente não estudou, eu fiz economia, não estudei no livro da escola, um país que basicamente internamente quer ser liberal, né? Total. Aí bota essas tarefas e se fecha no lado de fora. Essa é a minha pergunta. Eu fico confuso, como todo mundo, no sentido, isso aqui é uma nova doutrina econômica que a gente ainda não sabe como funciona. É uma ação do Trump para defender a própria hegemonia que ele está perdendo, então é uma ação de defesa, então não é uma doutrina política, porque os empresários aqui têm que decidir o que fazer. Claro, tem algum visionário, assim, o Máximo, por exemplo, é um dele. Previsibilidade, ele preveu a eleição do Trump, sabia que ia botar tarefa e já montou fábrica nos Estados Unidos já um tempinho atrás, comprou lenta, resolveu o problema, mas é Máximo é um. Aí os outros fazem o quê? Vão investir nos Estados Unidos, o Trump vai terminar o mandato antes depois. Mas o investimento, o CAPEX, é uma coisa que de longo prazo. O que a gente faz nesse momento com essa nova approach, né, que o Trump quer um pouco obrigar o mundo a seguir? Bom, um dos efeitos, né, que isso está gerando é o que eu gosto de chamar de o romance entre bicudos, né? Porque no Brasil, você sabe que na sabedoria popular a gente diz que 2 bicudos não se beijam, né? Bom, nesses últimos meses está cheio de bicudos se beijando. Né? Você vê, o Japão e a China, né, que têm contenciosos históricos, voltaram a falar muito proximamente, estão andando de mãos dadas. Ontem mesmo, né, tinha uma declaração por parte das 2 chancelarias, né, dizendo que eles iam coordenar posições para se contrapor ao novo protecionismo nos Estados Unidos. Eu estou numa entidade sediada em Viena, um think tank, que tem um ex-primeiro-ministro da Áustria, tem um ex-vice-chanceler da Alemanha, tem um acionista da maior empresa da Alemanha,
E estava todo mundo muito preocupado, né? Nós fomos juntos a Pequim em novembro do ano passado. Todo mundo preocupado com esse divórcio, né, esse decoupling também entre Europa e China. Europa e China voltaram a namorar. Aliás, a Europa chama, te falo o lado europeu, a Europa chama isso de de-risking. De-risking, de-risking é claro, né? É um eufemismo, né, para decoupling. Mas, na realidade, quer dizer, quinta-feira da semana passada, né, Ursula von der Leyen anunciou para o início de agosto a maior missão comercial da história da União Europeia para Pequim, né? E mesmo em relação à União Europeia e Mercosul, né, eu fui o negociador brasileiro em nome do Ministério da Economia do acordo, quando o acordo foi concluído pela primeira vez em junho de 2019, né? E a nossa expectativa naquela época é que o acordo ia passar por um processo de apreciação legislativa no Parlamento Europeu razoavelmente célere. Só que aí aconteceram uma série de infortúnios, né? Quer dizer, teve aqueles incêndios florestais no Brasil, Leonardo DiCaprio criticou, né, as girafas e hipopótamos que estavam sofrendo muito na Amazônia com esses incêndios. O governo Bolsonaro também não soube responder, acabou se atrapalhando na comunicação. Deu uma ziquezira lá grande, o que, obviamente, forneceu matéria-prima para os protecionistas na Europa. Aí acontece aqui no Mercosul um incidente de grandes proporções, que é a eleição do Alberto Fernandes na Argentina, que disse que não ia mais prosseguir com o acordo. Aí me parece que os franceses e os poloneses foram se esconder atrás dos argentinos. Ora, foi o presidente Trump ser eleito ano passado, rapidamente os negociadores europeus tiraram o acordo da gaveta e falaram assim, quer saber de uma coisa? Vamos reconcluir, né? O atual governo, que emendado no texto final, queria tirar essa parte de compras governamentais. É uma pena, porque ao tirar partes governamentais, o Brasil não apenas diminui competição, concorrência no campo de eficiência e transparência das compras do Estado, mas ele também fica mais longe da OCDE, que eu acho que era um objetivo importante do Brasil, sobretudo para atrair recursos de investidores institucionais que utilizam as regras da OCDE como uma bússola importante. Então, mais uma vez, me parece que ganhou um novo alento Mercosul e União Europeia, porque você tem a presença de uma política unilateral de comércio no mundo. Agora, sobre onde investir nesse mundo, Graziano, deixa eu vender um pouco aqui o peixe do Brasil. Para aqueles que são brasileiros aqui, acho que todo mundo jogou na adolescência, eu de vez em quando jogo até hoje, aquele joguinho War. Conhece esse joguinho da Grow War? Sim. Que, aliás, é uma das razões pelas quais a gente sabe da existência de Dudinka, Labrador e Vladivostok, né? Quando você joga no... Então é o seguinte, quando você joga War, é um jogo em que você pode jogar Conquista ao Mundo, aí demora o dia inteiro, ou você pode jogar com objetivo, né? Você ganha uma carta e na carta está escrito assim, o seu objetivo é conquistar a América do Norte e a Oceania. Então, veja, se você está naquele mundo graziano do Thomas Friedman, no Mundo é Plano, 2005, você olha para a China e vê a China crescendo 10%, 11%, você vai dizer o seguinte, bom, aumentar a minha exposição, a minha alocação para a China é uma boa ideia. Você olha para a Rússia, né? Um país gigantesco, cheio de recursos naturais, gente inteligentíssima. Praticamente toda manifestação da alma humana você tem um grande protagonista russo. Vou aumentar minha exposição à Rússia e, eventualmente, até ao ex-espaço soviético. Você olha para a União Europeia no início dos anos 2000, a União Europeia, que naquele momento, no seu conjunto, era uma economia maior que a dos Estados Unidos ou que da China. Você vai aumentar minha exposição também à União Europeia. Ora, se você traz a sua máquina do tempo para o presente, você tem que fazer, mais uma vez, dispersão de portfólio, né, ou variação de portfólio, todos esses pontos brilhantes de 20 anos atrás, hoje estão com a luz piscando mais fraca. E aí, quando você compara essa situação com uma conjuntura em que tem muita insegurança alimentar no mundo, muita insegurança energética, que ninguém se engane, essa história de capex verde, de descarbonização, vai continuar. Me parece uma grande chance para a América do Sul e uma grande chance para o Brasil. Então, você vai ter
sobre essa resposta de onde investir. Você tem uma força que eu acho que é mais estrutural, que está olhando para além dos ciclos político-eleitorais, que vai continuar vindo forte, né? Nesse intervalo de 2021 até 2024, se você pegar os dados da OCDE sobre fluxos de investimento estrangeiro direto, o Brasil foi para a segunda colocação no mundo. Muito disso é fusão e aquisição, mas muito disso é investimento greenfield, tá certo? Desculpa te interromper, mas tem uma pergunta bem que se encaixa nessa linha que você está comentando. O Brasil tem commodities, está nessa green economy na frente. Porém, a Europa, o mundo inteiro está interessado no Brasil, de fato, até tem cara que fala que quer exportar o hidrogênio, que é meio estranho. Mas como é que o Brasil transforma em capital geopolítico isto? Ou seja, não só se tornar, ou como continuar dando só commodities, né, sendo visto pelo mundo, tem água, tem graus, tem a economia verde, mas sempre exportando commodities, então o gringo aproveitando do Brasil como plataforma. Como é que o Brasil conseguiria reverter isso e se tornar protagonista e capitalizar do ponto de vista geopolítico esse momento da green economy, já que está na frente? Então, Graziano, vamos supor que eu e você fôssemos fazer o seguinte jogo, né? Você tem que escrever no papel 3 países que você acha que, com toda essa trampulência, com toda essa Guerra Fria 2.0 entre os Estados Unidos e a China, entre o Ocidente e a China, com todas as diatribes, né, entre Bruxelas e Washington, vamos supor que você tivesse que escrever três países no papel que estão saindo ganhando com esse estado de coisas, né? Quais são os 3 países que você colocaria? Então, eu colocaria Singapura, por conta de ela acabar absorvendo uma parte importante de atividades que estavam realizadas ali em Xangai ou na China, sobretudo atividades financeiras, né? Eu colocaria a Arábia Saudita, vou deixar o terceiro país para daqui a pouco, mas eu colocaria a Arábia Saudita. Você vê que até as negociações, né, se é que isso vai para algum lugar, entre Rússia, Ucrânia e Estados Unidos, estão acontecendo em território saudita. Aliás, eu diria que a Arábia Saudita é um dos países que está mais na moda hoje no mundo, né? O príncipe Mohammed bin Salman organiza cada outubro o FII, né, Future Investment Initiative. Todo mundo vai para lá. O Larry Fink vai para lá, o Bill Gates vai o Ray Dalio, todos esses caras vão lá para participar desse evento. E por que a Arábia Saudita está tão na moda? Porque se você olhar na composição orgânica do PIB saudita, ele ainda está muito relacionado com a velha economia do petróleo, que por acaso é uma commodity. Mas o que está chamando a atenção de todo mundo é o que a Arábia Saudita está fazendo com os excedentes dessa indústria tradicional para criar um cenário multivocacional, multidisciplinar, multissetorial, intensivo em tecnologia. Dito isso, eu acho que não tem nenhuma incompatibilidade entre o Brasil ser um gigante da produção de alimentos ou de diversidade energética e construir também um futuro intensivo em tecnologia. Aliás, com todas as suas dificuldades, vocês sabem qual país hoje é o maior produtor mundial de commodities? O maior produtor mundial de commodities é os Estados Unidos. E não há nenhuma possibilidade entre você ser um grande produtor de commodities e ter o Vale do Silício, ter uma indústria muito inovadora também, né? Agora, o que atrapalha, entre outras coisas, o que atrapalha o Brasil de uma maneira assim, super básica e estrutural, né? Veja, eu estava falando agora há pouco do fascínio que essa dinâmica de liberalização interna gerou em alguns agentes econômicos nos Estados Unidos. Então, vejam, hoje a carga tributária como percentual do PIB no Brasil é 32%. Nos Estados Unidos, antes da presidência Trump, ou seja, no final da presidência Biden, a carga tributária como percentual do PIB é 27%. Se os Estados Unidos, nesses próximos 3 anos e meio, conseguem diminuir ainda mais o peso dos impostos na economia, a economia americana vai ficar mais parecida com uma economia emergente do que com os primos ricos deles da Europa ou da Ásia-Pacífico. Então, nesse momento que você tem várias empresas do mundo diminuindo a sua exposição a risco na China, vem a questão, onde é que você vai apoiar o seu negócio de novo? Você vai apoiar na Índia, onde a carga tributária com percentual do PIB é 19%,
Nos Estados Unidos, onde a carga tributária como percentual do PIB é 27%, com tendência de queda, ou no Brasil, que mesmo depois da reforma tributária, terá uma carga de impostos sobre o PIB de 32%. Então, veja, nós estamos em 32%, a média dos mercados emergentes é 20%. Se você percorrer metade da distância, ou seja, se você ficar parecido, no caso do Brasil, um pouco mais com os Estados Unidos, percorrer metade do caminho, você tem 6% do PIB para as empresas investirem em pesquisa, desenvolvimento e inovação, que no limite é a antessala para você fazer a reconversão das suas vantagens comparativas ricardianas para as suas vantagens competitivas intensivas em tecnologia. O que você precisa disso? Você precisa de algum tipo de comprometimento, porque é o seguinte, você não pode baixar a carga tributária sendo um ator do setor privado. Só o governo pode fazer isso, né? E para você fazer isso de uma maneira consistente, você precisa calçá-la, associá-la, criar um cordão umbilical entre reforma dos impostos com reforma administrativa e reforma do Estado, senão você não consegue. Nós não temos esse compromisso hoje no atual governo brasileiro, pelo contrário, nós estamos taxando mais, né? Taxar. Obrigado, mas que eu vou fazer a última reflexão com você, depois vou deixar abertos aqui a perguntas e respostas, porque o evento aqui é de tudo nosso, então quero que tenha curiosidade possa estender para vocês. Parto desse ponto que você tocou do Brasil e dos BRICS. Primeiramente, você acha que faz sentido ainda falar de BRICS? Ou seja, existe esse bloco, de um lado ocidental, digamos, Estados Unidos, Europa, com conceitos ocidental, e do outro lado, a China, eventualmente apoiada, às vezes, pela Rússia ou não, e toda essa parte de Eurásia, digamos, BRICS. Faz ainda sentido falar de BRICS? Tem uma convergência de interesses entre os BRICS? E, finalmente, emendo com esse último conceito que vai na B do Brasil, daqui a 1 ano e meio a gente vai ter eleição de novo, então como é que o Brasil vai se... vamos dizer, a aposta aí é alta de que vai acontecer com o Brasil. O que me diz? Graziano, é interessante, né? Por exemplo, eu não vi nenhum oficial da atual presidência dos Estados Unidos pronunciar a palavra West, né, ou no sentido de Ocidente, desde o dia 20 de janeiro. Não vi. Aliás, tem 2 chefes de governo, né, que têm falado ainda sobre o Ocidente nesses... Enfim, se você pegar do dia 1º de janeiro de 2025 até hoje, né, 24 de abril de 2025, você tem dois chefes de governo no mundo falando sobre o Ocidente em praticamente todo o pronunciamento. Alguém poderia adivinhar quem são? Quem? Giorgia Meloni é uma delas, sem dúvida alguma. Aliás, na visita recente agora em Washington, ela falou muito sobre o Ocidente. Foi uma grande visita, aliás, talvez a melhor visita de chefe de governo a Washington desde que começou. E quem é o outro? É o Milei. O Ocidente, né? Quem suporia, né, que 2 dos mais vocais líderes, né, em relação, mais vocais chefes de governo, né, pronunciando a palavra Ocidente, a importância do Ocidente, foi a primeira-ministra da Itália e o presidente da República Argentina, né? Agora, dito isso, o que é o Ocidente, né, Graziano? Não é mais um critério apenas geográfico, né? É um conceito normativo, né? Então, o Ocidente é uma fórmula matemática segundo a qual democracia representativa, sistema multipartidário, separação dos poderes e economia de mercado são as principais bússolas de uma determinada ordem político-social. Então, por exemplo, a Austrália, que não fica no Ocidente, é ocidental. O Japão e a Coreia do Sul, que não ficam no Ocidente, estão mais próximos desses pontos cardeais. Agora, se você fizer a mesma radiografia nos BRICS, veja, a Índia, nominalmente, é a maior democracia do mundo. Do ponto de vista de sufrágio, né, gente que vai votar quando você tem eleição, a Índia é a maior democracia do mundo. Ela, enfim,
tem um pouco de common law, é um sistema multipartidário, e eu acho que desde que o primeiro-ministro viu, ela está ficando mais parecida com uma economia de mercado, né? Por outro lado, seria muito difícil, e fica faltando a primeira equação, porque a Índia não é necessariamente ocidental, né? Agora, por exemplo, o Brasil é ocidental, né? Por exemplo, eu gosto de pensar que sim, né? O Alain Rouquier, o diplomata francês que foi embaixador no Brasil, ele chamava o Brasil de o extremo ocidente. Não é isso? Da mesma maneira que você tem o extremo oriente, você tem o extremo ocidente. L'extrême occident. Agora, eu fico torcendo para que esses BRICS não se tornem uma aliança anti essas coisas, né? Anti-ocidental. E acho que no limite não vai se tornar, porque as agendas são muito diferentes, né? Por exemplo, tem gente que tem temor de que a preponderância do dólar seja ameaçada pela emergência de uma moeda dos BRICS. É muito difícil que isso venha a acontecer, porque eu não sei se vocês têm ido recentemente aos Estados Unidos, existe um sentimento anti-China muito forte. O sentimento anti-China nos Estados Unidos é brincadeira de criança perto do sentimento anti-China na Índia. Né? Na época que eu fui presidente do banco, por exemplo, teve incidente de fronteiras com morte de lado a lado, as tropas se mataram com pedra e pau. Comandantes de ambos os lados falaram assim, por favor, don't fire a shot, para você não ter para não escalar. Mas como o sujeito tem a missão juramentada de defender a integridade territorial, se defenderam a pau e pedra. Então, imaginar, por exemplo, que o Banco Central indiano vai ceder parte da sua governabilidade de autoridade monetária à construção de uma outra moeda, cujo peso relativo da economia chinesa. A economia chinesa hoje é o que? 4 vezes maior, 4 vezes e meia maior que a economia da Índia. É uma coisa que não vai acontecer, né? Quer dizer, quando eu estava lá, a ideia era um pouco... Bom, BRICS é uma espécie de clube de elite, né, das economias emergentes, vamos tentar fazer a agenda avançar onde tem interesse comum. Então, por exemplo, mobilizar capital de longo prazo para combater déficit de infraestrutura. Pô, legal, vamos fazer isso daí. Agora, em outras agendas, não dá para caminhar com eles. Obrigado, foi bem clara a resposta tua. Na verdade, quando você era presidente do banco, a gente via o banco atuar com uma coerência, captando e investindo em objetivos comuns. Agora, justamente há um tempinho que você saiu e basicamente eu não estou vendo nada que o banco está fazendo. Por isso a pergunta de dizer, faz ainda sentido falar de BRICS ou não? Bom, obrigado. Eu acredito que esse conteúdo que nós acabamos de ouvir é muito rico, mas com certeza cada um de vocês atuam em indústria diferentes, dos ativos mais líquidos aos ilíquidos, na finança, na indústria, etc. Então, eu gostaria de deixar aqui uns 15 minutos de perguntas para aproveitar desse final de evento e estreando aqui a primeira, talvez, ladies first. Karen, por favor. Karen é a presidente da Câmara Portuguesa de Comércio aqui. Bom dia, Karen. Muito obrigada, Marcos. Eu sou super fã do Marcos e sempre aprendo muito com ele. Queria ouvir sua visão, eu sei que é um assunto meio polêmico e talvez meio distante para a gente saber o que vai acontecer, mas sobre o acordo Mercosul e União Europeia. Qual que é a tua visão? Você acha que isso pode andar com Trump dentro da equação? O que isso pode mudar também? Não, eu acho que as chances aumentaram, cara. Obrigado pelas palavras carinhosas, porque o Mercosul e a União Europeia depende mais dos europeus agora do que do Brasil, né? Porque todos os governos do Mercosul são favoráveis ao acordo. E no caso da Europa, né, muita gente às vezes identifica a França como um ponto de resistência. Mas eu aprendi também que a França ela é o resultado de uma fórmula matemática, né? Então, França é igual a grandes conglomerados industriais franceses, mais grandes bancos franceses, mais grandes varejistas franceses, mais as empresas de consultoria francesa, mais as empresas de energia francesa. Menos agricultores franceses, menos ecologistas de shopping center, menos uma parte da inteligência e da opinião
pública, não da opinião pública, da opinião publicada. Então você vai ter conjunturas na França em que os segundos elementos da fórmula estão mais vibrantes e influentes do que os primeiros, né? Há uma outra circunstância em que os primeiros estão mais fortes que os segundos. Por exemplo, na época que a gente estava negociando em 2019, os primeiros estavam mais fortes que os segundos. A agenda avançou, né? E, além disso, eu acho que, por iniciativa de países como a Alemanha, eu acho que a Espanha também está jogando pesado, eu espero que a Itália também desempenhe esse papel, eu acho que hoje a chance maior é para acontecer, o que vai ser é bom para todo mundo. É ótimo para o Mercosul, é ótimo para a Europa, né? O que a experiência concreta mostra é que, quando um acordo como esse é aprovado, o primeiro grande choque não é no comércio, o primeiro grande choque é no investimento transfronteiriço. Então, por exemplo, você e eu, nós adoramos vinhos, né? Eu, de vez em quando, falo com os produtores lá do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, nós vamos ser invadidos pelos vinhos europeus. Hoje, Graziano, de cada 10 taças de vinho consumidas no Brasil, 7 vêm de um único país. Que país é esse? Qual é o país, Karen? Brasil. De cada 10 taças de vinho tomadas no Brasil, 7 são do Brasil. Tá certo? Aí depois vem Chile, Portugal e Argentina, né? Acho que a Argentina... Portugal 15. Exatamente. Então, o que vai acontecer é que... E tem outra. O teto hoje do consumo de vinho per capita no Brasil é baixo, comparado com qualquer outro lugar, né? Minimamente comparável. Então, você vai ter um aumento do consumo de vinho, aumento do consumo de garrafa, aumento do consumo de rótulo, aumento do consumo de rolha, aumento do consumo de sommelier. Tudo é ótimo, né? Muitas dessas vinícolas que estão descapitalizadas vão encontrar uma oportunidade para fazer um aumento de equity, encontrar um parceiro que vai trazer capital, vai trazer também know-how. Excelente, né? Outra coisa bacana, ele não é, Graziano, um acordo de livre comércio. Ele é um acordo de associação. Mercosul European Union Association Agreement. E ele tem até cláusula democrática, o que é faz do acordo um instrumento de quarta geração. Então, eu acho que está mais perto agora. Muito obrigado. Vou ter um primeiro agradecimento ao Trump, se deixar esse acordo acelerar, ótimo. Mais perguntas? Tem 2 aí, 3. Vou tentar distribuir o microfone lá nessa mesa, depois vai para o lado direito, tá? Oi, Marcos. Bom dia. Obrigado pelos seus conhecimentos aqui, foram muito ricos. Apresentar. O Wilson, ele é CEO da Azimut Wealth Management, é Private Banking e gestão de ativos financeiros. Somos colegas no conselho do WTC, inclusive. Sempre um prazer estar contigo. Marcos, você falou sobre a questão da dolarização da moeda americana, né, do dólar, da influência do dólar no mundo, e que todo mundo quer ter um pouco desse poder americano. Recentemente, a gente ouviu notícias sobre a China estar lançando o Digital Yuan, ou seja, para tentar romper com essa parte física, que não é física, né, obviamente, transacional, mas da moeda. Qual o risco que você enxerga nisso? E quais são as grandes dificuldades que os americanos vão enfrentar em manter o poder da moeda dela como central? E, por fim, o que isso impacta nos emergentes? Obrigado, Wilson. Então, eu acho difícil em economia você substituir algo por nada, né? E com todas as dificuldades do dólar, né, do dólar como moeda de reserva, meio de pagamento, críticas ao que alguns países, inclusive a China, entendem ser a weaponização, né, weaponization of the dollar. Eu acho que o dólar tem ainda um futuro muito longo como principal referência monetária. Porque o que os chineses anunciaram há alguns dias, ele é mais parecido com alguma coisa que vai funcionar dentro do universo chinês
do que algo que venha, por exemplo, a revolucionar comércio bilateral com a China, ou mesmo a tendência de bancos centrais do mundo inteiro de utilizarem a moeda chinesa como reserva de valor. Mas, enfim, esses dias estive conversando com o Roberto Campos, né? O renminbi é o quê? 2%, 2,5% de todas as carteiras dos bancos centrais do mundo. É residual. Né? Outra coisa, a moeda chinesa, os chineses têm horror àquilo que eles não podem controlar. Né? Isso significa que você tem um menor espaço de manobra para a internacionalização da própria moeda deles e você tem um limite importante para a participação deles no universo das cripto. Né? Então, essa outra história, que você teria a emergência de uma digital currency ou de uma cryptocurrency que pudesse ser dominante, eu também acho que não vai acontecer. Os Estados Unidos têm superávit comercial nas suas trocas agrícolas com a China, tem superávit comercial no setor de serviços com a China, mas tem um maciço déficit comercial com os chineses em manufatura. Então, seria também, me parece, um pouco ingênuo imaginar que os chineses pensam em desdolarizar o mundo 24 horas por dia, porque eles próprios ainda têm uma fonte importante da sua poupança e investimentos denominada, contratual, também denominada em dólares norte-americanos. Agora, vários países estão com receio, não, estão com o pé atrás em relação a estacionar as suas poupanças em dívida americana. Seja porque a dívida americana hoje é 126% do PIB, olhei esse número hoje de manhã, do PIB dos Estados Unidos, né? Então você está falando o quê? 36,5 trilhões de dólares de PIB, de dívida. Agora, quando você olha para a parte que é dívida soberana, ou seja, dívida do comércio, dívida dos Estados Unidos, governo dos Estados Unidos com foreign governments, as alíquotas estão caindo. Os chineses que já tiveram 1,5, 1,6 trilhão das suas reservas denominadas em papéis norte-americanos, hoje eles têm 700, tá? Menos da metade. Hoje o principal credor soberano do governo americano é o Japão, não é mais a China. Agora, como você não tem uma alternativa crível e factível, você vai continuar a utilizar o dólar, na minha opinião, durante bastante tempo. E tem outra, ainda que a economia chinesa ou outras economias venham a ganhar espaço relativo na composição do PIB mundial, a própria experiência da economia americana e da moeda norte-americana mostra um certo descasamento. Foi nos anos 70 do século XIX que os Estados Unidos ultrapassaram a Inglaterra como maior economia do mundo. Agora, quando é que o dólar virou realmente para valer a referência contratual de reserva de valor, de pagamento internacional? É uma coisa mais próxima dos anos 60 e dos anos 70. Então, há um intervalo de tempo entre o momento da ultrapassagem, entre tamanhos de economia relativos, e quando a moeda daquele país se torna a principal referência do mundo. Então, eu acho que ainda vai para o dólar em um longo tempo. Um longo tempo. Agora, nesses últimos, quer dizer, do dia 2 de abril para cá, você tem um fenômeno que eu não consigo lembrar, que eu não consigo identificar em outro momento histórico, que é o seguinte. Quando você tem um aumento do estoque de instabilidade no mundo, e às vezes o aumento desse estoque de instabilidade vem também por exemplo, da perda de atividade das bolsas nos Estados Unidos, a caudalosidade dos investimentos em títulos americanos, em papéis americanos, aumenta. Você tem aumento do risco no mundo, você tem aumento da demanda por títulos americanos. Nesses últimos dias, você tem aumento do risco no mundo, aumento da incerteza do mundo, e você tem, enfim, as pessoas estão com o pé atrás em fazer alocação para títulos americanos. O Larry Summers, né, o ex-secretário do Tesouro, mostrou isso de uma maneira muito bem. O que mostra que essas incertezas comerciais ou de política industrial acabam cozinhando potencialmente também crises financeiras, né, que têm, digamos assim, hipoteticamente, mais gravidade por conta do momento específico do tamanho do passivo americano.
Muito obrigado, Marcos. Graziano, desculpa monopolizar o tempo, mas esse tema é super interessante. Eu tenho visto uma coisa, isso não é nem a pergunta, é um comentário, porque toma muito meu tempo de pensamento. A gente vê a moeda americana também como poder de polícia que os Estados Unidos têm, e ele pode fazer tudo o que ele quer ali dentro, porque tudo é transacionado dentro dos Estados Unidos e isso permite a ele fazer o arresto de vários bens, aconteceu com a Rússia, etc. Eu tenho percebido também essa diminuição na reserva americana, diminuição da dependência de currency da China, por exemplo, que chegou a próximo de 1/3 do que era do high do passado. E vejo alguns outros países, como você bem citou, citando, dirigindo para esse mesmo tema. Então, aprofundando ainda mais o debate e trazendo mais uma dúvida, que daqui a 10 anos, talvez, assim como os países passados nos deem uma luz amarela, talvez enxerga um pouco no futuro, confiar na Rússia, talvez, confiar na China, talvez seja mais difícil confiar na própria Estados Unidos, mas essa questão da dolarização da moeda digital poderia ser uma opção de diversificação para países com relação comercial muito próximo com a China? Eu termino aqui. Desculpa, se você olhar o apetite das BlackRocks da vida, dos Goldmans da vida, Bridgewater da vida, todo mundo tem um pé importante no universo de digital currencies, né, o cryptocurrencies mais amplo. Agora, eu vejo isso se convertendo, né, no principal item de conversa, né, das reuniões de primavera do Fundo Monetário, naquele momento lá que os presidentes do Banco Central se reúnem. Eu acho que ainda vai um caminho longo, sabe? Acho que ainda vai um caminho longo. Ok, mudamos um pouco de setor sobre as perguntas. Quem queria falar? O Arthur? Ok. Aqui na frente. Arthur é o CEO de uma empresa que conseguiu organizar ativos ilíquidos, muito líquidos, e conseguir ligar isso aqui a uma divisão que está fazendo bastante coisa. Bom dia a todos, obrigado pela palestra, parabéns. E eu queria escutar a opinião e a visão em relação a uma expressão que eu tenho ouvido ultimamente e que eu não tinha ouvido, e de repente eu percebi que gestores macros e seus economistas começaram a se degladiar sobre o excepcionalismo americano. Se isso tem a ver com o endividamento ou se isso tem a ver com outras características e aptidões naturais do país. E se isso, de alguma forma, essa manutenção da capacidade de fundear esse excepcionalismo tem a ver com o objetivo final do Trump. E essa trumpulência pode ser uma forma de ter um mundo mais parecido com um mundo bipolar, em que ele consegue controlar mais, ou um mundo multipolar, só que muito mais fragmentado, em que ele consegue ainda mais controlar, porque está todo mundo fragmentado e com menos poder. Então, eu queria saber a sua primeira opinião em relação a esse excepcionalismo e o quanto que isso tem a ver com o objetivo final do Trump, na sua opinião. Então, Arthur, eu já ouvi esse termo excepcionalismo saindo de diferentes quadrantes, né? Então, por exemplo, você tem uma fonte de excepcionalismo que é aquele que é o seguinte: os Estados Unidos foi um país inventado. Ao contrário da experiência europeia, né, que está muito vinculado a solo e sangue, os Estados Unidos supostamente é uma ideia, né? Quer dizer, é um quadrado que é banhado por 2 mares e oceanos, tem 2 vizinhos geopoliticamente fracos, você tem ali, enfim, a Constituição dos Estados Unidos, você tem a Declaração de Independência, anyone can be an American, né? Quer dizer, alguns dos secretários de Estado, por exemplo, você sabe que no Brasil, a ordem sucessória é: se o presidente morre, assume o vice-presidente; se o vice-presidente morre, assume o presidente da Câmara dos Deputados. No caso dos Estados Unidos, se o presidente americano morre, assume o vice-presidente; se o vice-presidente morre, assume o secretário de Estado, que é o ministro das Relações Exteriores dele lá. Você já teve um monte que não era nascido nem nos Estados Unidos. O Kissinger, por exemplo, era alemão. A Madeleine Albright nasceu no que antigamente era a Tchecoslováquia, né? Hoje a Tchequia, ou República Tcheca. Então, você tem essa coisa do excepcionalismo. Aí você tem uma outra vertente de excepcionalismo, que é aquela que está relacionada ao presidente Woodrow Wilson, né? Porque, supostamente, a política dos países europeus era uma política de colonização,
na África e na Ásia, mesmo nas Américas, no qual você tinha que respeitar a chamada balança de poder, né? Então, você tinha um espaço para a esfera britânica, um espaço para a esfera francesa. Tem muita gente, sobretudo historiadores marxistas, que entendem que a Segunda Guerra Mundial é uma guerra entre buscas de império, né? Porque a Alemanha encontrava espaços já ocupados pelos franceses e pelos ingleses, então ela precisava fazer espaço para ela própria, e que os Estados Unidos, portanto, deveriam deixar a Europa se estourar. A experiência americana na Primeira Guerra Mundial é ir lá, a Europa reestabelecer o equilíbrio e depois voltar para os Estados Unidos. Aí você tem uma terceira forma de nacionalismo, que é inventada por um cara cuja mãe era americana, mas ele era britânico, um sujeito chamado Winston Churchill, né? Que no final da Segunda Guerra Mundial é convidado para fazer uma palestra no Missouri, e ele diz o seguinte: olha, 39, que foi o ano que os alemães invadiram a Polônia, e esse pós-guerra, na realidade, são muito parecidos, né? Porque se em 39 a ameaça ao Ocidente era o nazifascismo, agora, no segundo pós-guerra, a ameaça é a União Soviética. Então, o único país que, por conta das suas excepcionalidades de poder, né, poder militar, poder econômico, pode fazer frente a isso, agora são vocês, americanos. Nós, britânicos, não vamos conseguir mais fazer isso. Está aqui a coroa, está aqui o cetro, está aqui o manto, agora é com vocês, toquem aí. Quer dizer, o Churchill inventa o excepcionalismo americano como... ele inventa os Estados Unidos como uma superpotência global, né? Agora, mais recentemente, essa expressão excepcionalismo tem sido utilizada por conta da exuberância das prerrogativas de você deter a moeda de reserva no mundo, que é o dólar, né? Mas, mais uma vez, me parece uma crítica que não tem um projeto construtivo alternativo relacionado a ela, né? Muito bem, se critica o dólar como principal referência monetária no mundo. What's the alternative, né? And who's building the alternative? Eu não sei se isso está muito claro. O que talvez, daquilo que você perguntou ou mencionou, que eu não estou muito de acordo, é o seguinte: se você está jogando futebol, ou melhor, se você está, por exemplo, você está assistindo o jogo, você torce para um dos times, né? Você está torcendo para alguns times. Como é que você fica feliz ao final da partida? Quando o seu time ganhou. Então, para ganhar, a bola precisa ultrapassar a linha de fundo, né? E no final do jogo, você precisa olhar para o placar e o seu time precisa ter mais gols do que o outro. That's how you define victory, não é isso? No vôlei, você precisa ganhar 3 sets. No basquete, você precisa colocar a bola mais na cesta do que os outros. That's how you define victory. Então, agora, em relação ao Trump, como é que ele define vitória, né? Dessas medidas de comércio justo e recíproco? Porque, por exemplo, tarifas não são uma determinante de déficits comerciais. Por exemplo, a Suíça é um dos países mais liberais do mundo. Tem baixíssimas alíquotas de importação e mantém um gigantesco superávit comercial com os Estados Unidos, né? O Brasil é um dos países mais protecionistas do mundo. O Brasil é um dos países que consegue a façanha de ter déficit comercial com os Estados Unidos, apesar de todas as tarifas. Então, não há nenhuma medida condicionante. O objetivo é baixar as tarifas dos parceiros comerciais em relação às exportações americanas. Aí você pega o país, por exemplo, que mais cresceu na Ásia nesses últimos 10 anos, que é um país chamado Bangladesh. A renda per capita em Bangladesh hoje deve ser o quê? 2.800, 3.000 dólares. Se o governo de Bangladesh baixar a zero todas as tarifas de importação de produtos americanos e ainda der 100 dólares per capita para cada um dos 180 milhões de Bangladeshis ao longo do ano para comprar só produto americano, sabe o que vai acontecer? O efeito macroeconômico disso? Nenhum. Porque a renda per capita é tão baixa que, apesar das alíquotas inexistentes, os bangladeshis não vão ser um consumidor importante dos grandes produtos americanos. E tem um outro problema também, que eu acho o seguinte: no passado, nos Estados Unidos operavam empresas americanas, na França operavam empresas francesas, na Itália operavam empresas italianas. Agora, essas coisas se misturaram. Por exemplo, qual foi o principal destino do investimento estrangeiro direto dos Estados Unidos de 1995 para cá, últimos
30 anos? Foi a China. A China. Então, veja, algo que, por exemplo, o Walmart está fazendo de detergente em associação na China, que é exportado para a China, digamos, para a Tunísia, do ponto de vista da contabilidade, entra como exportações chinesas e importações tunisianas. Mas se essa for uma atividade lucrativa, ela vai pagar dividendos para acionistas majoritariamente nos Estados Unidos. Então, eu acho muito difícil você poder cantar a vitória. Enfim, é muito difícil eu conseguir enxergar como é que ele vai definir o que é vitória nessas coisas como um todo, né? Obrigado, Marcos. Acho que tem uma pergunta aqui. Marco Castro é o CEO da PwC. Obrigado pelo convite aqui, Marcos. Mais uma vez, parabéns aí, obrigado pelas aulas aí. Um monte de oportunidades, um monte de dificuldades, um monte de risco, um monte de incerteza. Acho que ninguém consegue dizer qual é o fim do jogo exatamente, conseguir antecipar isso, mas qual a sua avaliação sobre quando é que isso adquire uma estabilidade, uma normalidade? Você acha que somente quando acabar o mandato dele, quando tiver as próximas eleições intermediárias, você tem uma visão sobre isso? Como é que isso se estabiliza novamente ou como é que isso se recompõe? Tem coisas que não vão se recompor nunca, né? Aquela cena no Salão Oval com Zelensky foi uma quebra de confiança que vai ser difícil recompor essa confiança num diálogo com a potência como os Estados Unidos, mas eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Está vendo, Marcos, que a metáfora do voo é subir e descer. Agora ele quer estabilizar o avião. Agora, com você, os equipamentos do avião estão funcionando para estabilizar? Querido Marco, tem gente que acha que não se estabiliza, né? Por exemplo, o Mohamed El-Arian, que foi economista-chefe do fundo, o Gordon Brown, que foi o primeiro-ministro britânico, e o Michael Spence, que é Nobel de Economia, eles publicaram recentemente um livro chamado Permacrise. Quer dizer, não apenas as crises são muito agudas, mas elas são muito extensas do ponto de vista cronológico, elas duram durante muito tempo. Veja, eu estava ouvindo uma análise esses dias do Adam Posen, que é o presidente do Peterson Institute of International Economics, e do Olivier Blanchard. E eles estavam mostrando os movimentos apreciativos dos mercados de ações nos Estados Unidos por dias e depois por horas do dia 2 de abril para cá. Então, toda vez que você tem uma trajetória ascendente do mercado de capitais, é quando surge alguma notícia ou rumor de que as medidas do Trump vão ser revertidas. E toda vez que você tem um movimento declinante, é no contrário, quando você acha que elas vão ser mantidas, né? Então, qual que eu acho que é a aposta de algumas pessoas que provavelmente estão até dentro do círculo mais próximo do Trump, a começar pelo Scott Bessent, né, que é o secretário do Tesouro, e que provavelmente é o primeiro que sente epidermicamente essas coisas. É que você tenha algum tipo de situação que permita à Casa Branca declarar vitória, né? Mais uma vez, com a dificuldade de você definir semanticamente o que significa vitória, né? Porque, mais uma vez, vitória vai significar que os chineses vão comprar mais produtos americanos, vai significar que eles vão baixar tarifas, vai significar que a China vai parar de crescer. Só que é o seguinte, a China não vai a lugar nenhum. Enfim, ela está lá há 4, 5 mil anos, tem um monte de chinês, os caras trabalham pra caramba, tá certo? Comem um monte, consomem caloria adoidado. China is not going anywhere, né? Muito provavelmente o partido que governa a China desde 49 vai continuar. Quando eles fizerem 100 anos, né, da Revolução Maoísta em 2049, ainda vão estar lá. Tem que conviver com esses caras, né? Do ponto de vista brasileiro, a nossa preocupação primordial deveria ser em que medida isso é uma oportunidade para mim. Sabe?
Agora, você disse uma coisa que é muito verdadeira, né? Confiança quebrada, né? É uma porcelana difícil de remendar, né? Difícil de remendar. Quer ver em 2 lugares onde eu acho que isso está ficando bastante dramático? Não sei se a Bárbara vai concordar comigo, né? Mas, enfim, eu tenho bastantes amigos alemães. Hoje, na Alemanha, tem uma conversa séria, sobretudo depois daquela visita do J.D. Vance à Conferência de Segurança de Munique, em que ele basicamente disse, se virem aí, de que você não vai poder mais depender do guarda-chuva nuclear da OTAN ou dos Estados Unidos para a própria defesa alemã. Então, se você está fazendo um jogo de cenários e você projeta uma expansão ocidental das ambições russas e você tem responsabilidades na Alemanha, o que você faz? Semana que vem você pega um avião, vai para Paris, fala com os europeus para fazer um acordo para utilizar parte da force de frappe francesa, do arsenal nuclear francês, numa conjuntura como essa? Ou você pega o avião e vai para Londres e tenta fazer um acordo do mesmo tipo com os britânicos? Ou, pelo contrário, você faz uma reversão da sua histórica, do seu histórico apego a orçamentos equilibrados, fomentando a indústria de defesa nacional e automaticamente começa a criar o seu próprio arsenal nuclear. Aliás, se você é o Japão, você provavelmente está pensando a mesma coisa. E aí, voltando para essa história de como é que você define vitória, será que interessa aos Estados Unidos e ao mundo uma Alemanha ou um Japão com forças armadas com capacidade nuclear? Muito bem. Tem A mais Itália também logo vai querer se armar. Não esqueça a Itália, porque já a Alemanha é suficiente. Ana Paula, tem mais espaço para 2 perguntas, depois a gente vai no soft ending do evento, vai ser servido alguma coisa, que quer continuar a conversar, você talvez... Esses papos não tem soft ending, é só hard ending, né? Ana Paula já foi presidente da Câmara de Comércio Britânica, professora em Manchester, agora está tocando o Blue Management Institute. Ana Paula, com você a pergunta. Obrigada, Graziano. Obrigada, Marco, pelas suas falas. Então, eu vou trazer mais uma discussão aqui que você ainda não comentou, só porque a gente continua aquecendo a conversa. Quer falar um pouquinho sobre o Reino Unido. Queria que você comentasse um pouco das relações. Enfim, a gente vem, obviamente, com a saída, né, do Reino Unido da Comunidade Europeia, a Câmara também atuou bastante para olhar essas relações Brasil-Reino Unido e oportunidades que adviram desse momento. Mas como é que, dentro desse contexto que você está trazendo, como é que você está olhando Reino Unido, Europa, Reino Unido e Estados Unidos, e, eventualmente, frentes com o Brasil? A gente tem assinado, né, algumas frentes de acordo para evitar a bitributação, tem frentes aí em andamento ainda pelo governo brasileiro, mas tiveram alguns avanços, ou pelo menos sinalizações de alguns avanços. Como é que você está olhando o Reino Unido em específico nesse tabuleiro, digamos assim? Então, eu acho que, em geral, há um sentimento de arrependimento, né, pelo Brexit. Por outro lado, o orgulho britânico, né, os deixam com uma certa fleuma, né, para voltar a conversar sobre membership. Estão tentando fazer o máximo para que o Brexit seja mais nominal do que efetivo. Em alguns campos não é fácil. Uma coisa positiva para o Brasil é que, nas negociações com a União Europeia, quando os britânicos estavam lá, um dos países que mais apoiava a negociação eram os britânicos, então isso te deixa para fazer um acordo bilateral de maneira mais fácil. Agora, com todo carinho, Ana Paula, nesses últimos 2 anos e meio, diminuiu muito a atenção que os britânicos estão prestando atenção, diminuiu muito a atenção que os britânicos devotam ao Brasil. O Brasil saiu do radar, né? A gente não tem feito coisas relevantes, por exemplo, para apresentação de projetos de longo prazo, sobretudo no setor infraestrutural, para os britânicos, né? Eu acho que
talvez seja mais culpa nossa do que deles. Bom dia. Marcos, só queria ouvir rapidamente sua opinião sobre, de fato, como que você enxerga, você comentou da questão de dívida PIB, né, dos Estados Unidos. Eu acho que muito nessa questão de alocação de capital lá se pauta, né, no questionamento da soberania, do endividamento, né, excessivo deles, e essa visão agora é uma tentativa de melhorar fiscal. De fato, se esse DOGE tem alguma questão, né, de alguma visão de futuro no longo prazo que possa trazer de novo, vamos dizer assim, uma sustentabilidade fiscal para os Estados Unidos e essa perenidade econômica que você falou em relação ao globo. Como que você vê isso? Não, ainda que você tenha, como se fosse um cabo de guerra, né? Aquela brincadeira do cabo de guerra, ainda que você tenha gente puxando a corda para o lado certo em eficiência governamental, desburocratização, diminuição de impostos, se essa confusão envolvendo, sobretudo, os impactos nas cadeias globais de valor, das medidas de comércio justo e recíproco, gerarem uma queda da atividade econômica, você pode ter a eficiência que você queira aqui, você vai acabar numa situação indesejável. Hoje, nos Estados Unidos, a força mais forte é a força estagflacionária, né? Aumento de preços com retração da atividade econômica. E não é só críticas do presidente americano ao presidente do Fed, é incompatível, mais uma vez, a coisa da incoerência entre a busca de eficiência interna e a política econômica externa dos Estados Unidos. Se tem uma coisa boa para ver nessa história como um todo, é que a dívida externa americana, aqui entendida por dívida junto a público não americano, ela é relativamente pequena, né? E, portanto, você teria outros... É mais fácil para os americanos lidarem com os households, empresas e fundos do seu próprio país do que lidarem com governos estrangeiros, né? Porque, vamos lá, você tem 36 tri de dívida. Dívida junto a governos soberanos deve ser o quê? 20% disso? A grande maioria é com o público interno americano, né? Eu acho que é mais fácil de rolar. Mais fácil. Bom, muito obrigado. Dívida PIB no Japão é quanto? É mais que isso, né? Com percentual? Dívida PIB no Japão? É mais, deve ser mais. Mas nós no Brasil estamos querendo chegar lá também. Ontem, né? Nós não estamos parados, não. A gente está se movimentando para... Deixa eu ver lá. Você sabe que isso tudo está dando uma grande chance para o Brasil, né? O Brasil está com uma chance linda. Vocês assistiram Conclave? Assistiram? Quem aqui não assistiu Conclave? Pô, vocês têm que assistir. Mas eu vou dar um spoiler só, tá? Você assistiu, Graciano? Conclave tem 2 grandes discursos. Tem o discurso do cardeal Lawrence, que é a homilia, que é um discurso belíssimo, e depois tem o discurso daquele cardeal mexicano que o Papa investiu em Pectory como cardeal em Cabul. E aí ele tem um arranca-rabo, né, entre uma linha mais conservadora e uma linha mais liberal da igreja depois de um atentado terrorista. E aí esse cardeal mexicano se levanta e faz um pronunciamento lindo, dizendo o seguinte: olha, a igreja não é a tradição. A igreja não são os monumentos ou os prédios em Roma. A igreja não é o passado. A igreja é aquilo que a gente fizer de agora em diante. E essa confusão geopolítica, por exemplo, está dando ao Brasil uma chance para o Brasil ser aquilo que a gente fizer com o Brasil de agora em diante, sabia? Eu assisti recentemente aos 2 papas. Mas fica bonito, fica assim, ele diz assim, ele faz o discurso em espanhol, né, mas a versão em inglês é assim: the church is what we do next. Eu adorei essa frase, the Brazil is what we do next. Eu achei um negócio Fantástico, vamos descobrir daqui a 1 ano e meio. Obrigado, Ricardo, do Itaú, principal banco latino-americano. Eu gostaria, então, agradecer ao nosso palestrante. É difícil definir uma palavra só, mas eu acho que o conteúdo que ele compartilhou conosco é muito rico. Luana, acho que tem alguma coisa para ele? Podemos entregar, só para não deixar de mão vazia nosso palestrante. Eu vou tentar imaginar. Essa é uma gravata. Não é uma... dado antes, eu já colocava. Não, essa é uma gravata
di Napoli, che il produttore fez a gravata do G7, che então não é qualquer gravata. Vamos tentar prever que daqui a 1 ano e meio algum iluminado novo presidente do Brasil resolva apontar o ministro da Economia que entende de economia, e naquele dia você usa essa gravata. Obrigado, Marcos.